Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje o mundo do xadrez está em festa. Yuri Averbakh completou hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, 100 anos de idade, galera. O mais longevo jogador aí, grande mestre da história do xadrez. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Yuri Averbakh, como é que ele começou a jogar xadrez. Vai ver algumas posições maravilhosas aqui de partidas dele. Vamos fazer essa homenagem aqui ao Yuri, que acabou de se recuperar da Covid. Eu tô aqui numa matéria do chess.com, né? Então comenta que ele nasceu em Kaluga, uma cidade a 180 quilômetros de Moscou, né? É o primeiro a se tornar aí um centenário, um grande mestre centenário no xadrez. Antes dele, né, o mais longevo tinha sido o Andor Lilienthal, que faleceu em 2010, 3 dias depois de completar 99 anos de idade, né? Então agora hoje o recorde é aí de Yuri Averbakh. E ele tá bem, viu? Ele tá bem, se recuperou aí da Covid. E disse o seguinte, ó, considerando quão longe estou da minha juventude, posso dizer que eu tô bem, né? Perguntaram como é que ele tava e tudo mais. Ele adora fazer análises de finais. Ele falou, olha, eu sei que na era dos computadores aí não é muito prático o que eu faço. Porque qualquer análise que eu fizer, vão botar lá no computador, vão falar que tá errado, né? Mas ele adora fazer isso porque ajuda a manter a mente dele afiada, né? Então olha aí que legal essa dica aí do Yuri, né? Às vezes esquecer um pouquinho o computador, fazer as próprias análises lá e você tá trabalhando a sua mente, não tem nada mais saudável do que isso, né? E imagina as análises dele, né? Então ele tá sendo bem modesto aqui. E olha lá, às vezes eu analiso finais, né? Tá exatamente o que a gente falou. Ele comenta que um jogador que ele gosta muito é o Nepo, e ele ficou muito feliz quando o Nepo venceu o torneio de candidatos e falou que realmente faltou, né, energia aí pro Nepo jogar a segunda metade do Mundial, que de repente ele dropou, né? Foi um fiasco, realmente ele esgotou, né? Teve um esgotamento lá. Mas aqui o Yuri fala que ele tem certeza que o talento dele trará aí outras vitórias, né? E aqui essa matéria fala, então, sobre muitas coisas aqui da vida do Yuri Averbakh. Você imagina, alguém que nasceu em 1922, né? Quanta história não tem. Aqui mostra algumas partidas interessantes. Aqui ele joga com Bispo G5, olha que legal o tema, né? Ele joga Bispo G5 aqui, você fala, ué, mas como? A dama e o bispo estão dominando essa casa, né? Aí depois de bispo toma, cavalo toma, o ponto todo é que o bispo agora abriu um ataque no cavalo, né? E as torres não estão conectadas. Então se dama por cavalo, bispo por cavalo, esse peão toma dama, toma com cheque, cai a torre na sequência, né? Então umas combinações muito legais, mas não são tão simples assim, né? A gente vê que a partida foi embora de uma maneira bem bonita, né? Aqui as duas peças atacadas, recuperou peça e tudo mais, enfim. A gente tem aqui na matéria, para quem quiser ver em mais detalhes e com mais calma, né? Olha que belo arremate aqui, esse cavalo dando cheque, né? E se o peão toma, a torre sobe com checkmate, enfim. Uma bela finalização aqui do Yuri Averbakh. Aqui fala um pouco sobre o torneio de Linares. Árbitro-chefe, ó, no match do Karpov Kasparov 84, Karpov Short 93, Kasparov Kramnik, né? Então realmente tem muita história. Aí o Yuri Averbakh, tem uma outra matéria também aqui do Chess 24, que é muito legal, que mostra como é que ele se apaixonou pelo xadrez. Foi aos 13 anos de idade, ele estava vendo aqui o Grigoriev fazendo um estudo aqui de finais. Aos 13 anos ele não conhecia ainda muito sobre xadrez, e aí ele viu a resolução, como é que brancas fazem para ganhar esse final. E aí ele falou, não é possível, aqui eu entendi que o xadrez não era apenas um jogo, que tinha muito mais, que tinha arte, que tinha muitas outras coisas. E ele falou, não, eu quero virar mestre nisso, eu quero aprender tudo, né? E foi assim que ele se envolveu então com o xadrez, aqui o Yuri Averbakh. Aliás, encorajo vocês a tentarem resolver esse estudo aqui. Brancas jogam e ganham, um estudo bem complicado, com grandes manobras, tem que ter muito conhecimento mesmo de finais, de manobras aí de finais, de oposição e tudo mais para tentar resolver um final muito bonito, né? E foi assim que ele se apaixonou. Sobreviveu à guerra, né, galera? Alguém que nasceu em 1922, né? Sobreviveu guerra, sobreviveu um monte de coisa, com certeza. E mesmo assim ele foi se tornando, né? Lutando aí, se tornou mestre em 1944 e por aí vai, né? Aqui algumas histórias. Aqui um lance aqui muito legal, né? O Bondarevski jogou aqui D3 e estava imaginando aqui que o Yuri Averbakh iria abandonar, né? Então tem todas essas histórias aqui. Deixa eu ver. Bondarevski just playing probably was his opponent to resign.
Aí ele lembrou de um estudo do Kasparian, enfim, tem várias histórias aqui, legal, vale a pena olhar. Agora, tem um finalzinho aqui muito legal e também tem um desempenho que ele teve no torneio soviético, que foi bizarro. Bom, esse joguinho aqui também é bem legal, esse final. Cavalo por A3 ele jogou, sacrificando aqui o cavalo. Depois de bispo por A3, o outro cavalo veio e cobriu aqui em B5. Aí o bispo voltou lá para C1, aí ele jogou cavalo por C3. Aí o cavalo voltou aqui para E2, cavalo B1 e por aí vai dando apoio para o peão passar. Maravilhoso o final aqui do Averbach. Agora destaque é para esse, hein? Que lance legal, hein? Negras estão aqui com uma torre a menos. E aí ele faz essa finalização aqui no campeonato de 1954. Que lance bonito. Torre D1 entregando a segunda torre. E aqui o Geller, Efim Geller, né, teve que abandonar a partida depois de torre D1. Que bonito, né? Depois de torre toma, o peão vai avançar atacando a torre. Então se desviou a torre aqui, uma casa para o lado, para o peão poder avançar com o tempo, né? Maravilhoso esse lance, maravilhoso. Yuri Averbach, que ficou aqui na primeira colocação do Campeonato Soviético de 54, à frente de Taimanov, Korchnoi, aqui o Listin, Petrosian, Koumov, Suetinho, Furman, Nesmedinov, Bichev, Efim Geller, Saloflor, aqui o Borisenko, Banik, enfim, Lilienthal e tantos, os Ragozin, né? Vários jogadores famosos aqui. E ele fez 14 pontos e meio, venceu o torneio à frente de todas essas lendas aí, né? Aí perguntaram pra ele como é que ele não se tornou campeão mundial, né? Jogando tão bem assim. E ele fala aqui, ele dá uma explicação que existem... você pode dividir os jogadores de xadrez em alguns grupos, né? Ele fala, tem os grupos dos killers, né? Os assassinos aí do xadrez. Ele fala, se você comparar com o boxe, são aqueles que não apenas querem vencer, mas eles querem fazer nocaute e detonar o adversário. E no xadrez ele fala que o Botvinnik era assim, o Fischer era assim, Korchnoi e também Kasparov era dessa maneira. Aí ele fala que tem o segundo grupo, são os lutadores, né? Eles fazem uma boa luta, mas não necessariamente precisam detonar, assim, destruir o adversário. Eles querem vencer, né? Então Lasker era assim, Bronstein, Mikhail Tal, apesar de que ele fala que o Mikhail Tal também era de um grupo artístico, que ele vai falar mais pra frente, né? Ele fala que também tem o grupo dos esportistas do xadrez. Então, para essas pessoas o xadrez é assim como um esporte, como o tênis, né? Então, eles tentam jogar realmente bem e quando termina o esporte, eles são pessoas normais e não tem nada... E ele fala que o Capablanca era desse tipo e o Keres também. E ele fala que tem os jogadores, onde o xadrez é apenas um tipo de jogo, né? Então, eles jogam cartas, dominó e também podem jogar qualquer coisa, consideram o xadrez como um jogo, né? E o representante característico desse grupo é o Karpov, na opinião dele, e ele diz que todos os campeões do mundo pertencem a um desses 4 grupos. Então ele fala que para ser campeão do mundo tem que estar nesses 4 grupos. Só que também ele fala, existem outros 2 grupos, os pesquisadores e os artistas. E aí ele fala, olha, nenhum desses vai se tornar campeão do mundo. Ele simplesmente não tem motivação suficiente para querer ser campeão mundial, né? Um artista não vai, ele quer fazer arte, é o Ivanchuk, né? E pesquisadores, né? Então ele fala, eu sou um pesquisador, meu interesse no xadrez é como um objeto de pesquisa, né? Então por isso ele não se tornou aí campeão mundial. Essa é a explicação aí bem fundamentada aí do Yuri Averbach, né? E aqui tem alguns scores sobre os campeões mundiais contra quem ele jogou, score positivo contra o Max, 3 vitórias contra o Botvinnik, 11 derrotas, 14 empates, foi bem, hein? Aqui Vassili Smyslov, olha só, venceu uma, perdeu 3, empatou 9, belos scores contra os campeões do mundo, né? Não venceu nenhuma do tal, perdeu 5, empatou 8, né? Então realmente foi bem aí. E aqui a gente tem mais alguns estudos, eu vou deixar esses 2 links aí para vocês que quiserem ver, né? Esses estudos aí em mais detalhes. Score contra o Fischer, aí um empate, contra o Karpov um empate, 2 derrotas contra o Kasparov, né? E aqui fala sobre tudo que ele fez, ó, ele foi segundo, foi árbitro, foi oficial, foi autor, publicou livros e tudo mais, e alguns estudos aí de finais, né? Então é isso, parabéns Yuri Averbach, 100 anos de idade, a comunidade enxadrística aí está em festa, comemorando 100 anos, vida longa Yuri Averbach, o mais longevo grande mestre da história. É isso pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,